irmãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, né, irmão, a gente participar de um culto desse abençoado, onde a gente vê o Senhor falando através dos louvores, através das crianças, através de cada vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. E eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos hoje. Antes de nós orarmos, por favor, abram suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Vou ter que cantar a musiquinha de novo, senão não me perco. Aquele que foi encontrando, por favor, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. E sabemos, Pai, que o Senhor está neste lugar. Podemos sentir, Deus, o toque do Senhor neste lugar, Deus. E sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. E que nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Deus, que o Senhor possa, Deus, trazer sobre o coração dos nossos irmãos, Pai, de cada um, Pai, que se encontra neste lugar, que possamos aprender mais um pouco da Tua palavra. Não porque, Deus, alguém vai trazer a palavra, mas porque o Senhor, Espírito Santo, é que vela pela Tua palavra para que ela venha se cumprir, Deus. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, como povo escolhido do Senhor, como sacerdócio real, Deus, a qual o Senhor nos chamou, Pai, para, Deus, aprender de Ti e também, Deus, falar de Ti, Deus. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, nos ensinando, nos mostrando a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém, irmãos? Eu vou falar um pouco hoje sobre maturidade. Mas parece um assunto repetitivo, que a gente sempre está falando aqui sobre maturidade. Né? O pastor sempre fala sobre isso, que a gente precisa ser maduro. Eu, quando falo com os irmãos aqui também, a gente fala sobre isso, sobre maturidade. Mas eu queria pegar um ponto específico, sabe por quê? Porque quando a gente começa a estudar algumas partes da Bíblia, a gente vai tipo, sempre entendendo que a palavra do Senhor ela se renova todo dia após dia. E quando a gente fala sobre maturidade, a gente sabe que para um crente ser maduro, ele tem que ter os frutos do Espírito. Não é isso? Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Isso não sabem de cor, né? Creio eu. Todos sabem disso. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que estudando, eu encontrei um psicólogo, um cara voltado para psicologia. Eu nem sei se ele é cristão ou se não é, mas pelo que eu pesquisei dele, ele não parece ser cristão. Mas ele traz falando sobre maturidade, não maturidade espiritual, maturidade psíquica. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu achei algo tão interessante, que falei assim, eu vou falar isso com os irmãos, porque falou tanto comigo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Porque os 8 pontos que eu vou citar aqui para os irmãos, é o que os psicólogos, eles usam na psicologia, eles falam que a pessoa, para ser madura psicologicamente, ele tem que ter esses 8 pontos, no mínimo esses 8 pontos. E a gente vai ver que esses 8 pontos, na verdade, já estavam escritos na Bíblia há muito tempo atrás. Ou seja, parece que quando o cientista chega no lugar, a Bíblia fala assim, parabéns, você descobriu o que eu falei há muito tempo atrás. E a gente vai ver aqui, e eu gostaria de citar alguns textos para os irmãos, justamente falando sobre isso. Né? Antes disso, falando ainda sobre maturidade, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 a 14. A gente falar um pouco ainda sobre essa parte dessa introdução. Né? Porque a gente leu aqui em Efésios, capítulo 4, que falava justamente que a gente tem que chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Né? Ele é o maior exemplo de maturidade para nós.
A gente vai falar um pouco sobre ele, sempre a gente fala, né? Mas em Hebreus, o escritor em Hebreus ele vai falar algo interessante. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Sobre isso, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardio em ouvir. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que podem necessitar de que se vos torne a ensinar os princípios elementares do oráculo de Deus, e vos haveis de tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então a gente vê aqui que o escritor de Hebreus ele fala assim que teria que tornar a dar novamente o leite para as pessoas. Ele queria dar o alimento sólido, mas não poderia porque eles não iam suportar. Eles tinham que voltar ao leite. E a gente vai entender por que o crente tem que ser maduro. A gente fala tanto sobre maturidade cristã, e a gente pergunta assim, mas por que eu tenho que ser maduro? Os irmãos já tiveram a experiência de chegar numa árvore, né? O pastor me falou sobre sexta-feira, eu lembro disso, falou com um pé de manga, né? E você procura o fruto fora da estação, não tem fruto nenhuma. Aí você vai até amaldiçoa a árvore porque não tem fruto. E às vezes você chega numa árvore, ela até tem um fruto, mas o fruto dela está verde. Vai adiantar alguma coisa, irmãos? Não vai. Dependendo da fruta, você não consegue comer ela verde. Vai ser um sabor amargo, um sabor que não tem sentido. E da mesma forma, o Senhor, sobre nossas vidas, Ele procura que nós sejamos maduros, para que Ele possa nos usar. Para que Ele possa realmente, vamos dizer assim, saborear sobre nós, se alegrar sobre nós. E quando a gente vê essa palavra dura em Hebreus, que fala que a gente teria que tornar o leite, a gente vê muito disso nos dias de hoje. Nós, cristãos, não estamos amadurecendo. Nós estamos crescendo, muitas vezes, em número, nós estamos crescendo, muitas vezes, em experiência com Deus, mas a gente não estamos amadurecendo. E o que é amadurecer, então? Vou falar para os irmãos o que os psicólogos dizem que é amadurecimento psicologicamente. Eu vou citar textos bíblicos para comparar com isso. Primeiro ponto, encarar a realidade como ela é. Os psicólogos dizem o seguinte, que existe uma realidade. A realidade, ela é subjetiva, porque quem cria a realidade é a sociedade. A sociedade cria a realidade. E nós nos adequamos a ela. E qual que é a realidade nos dias de hoje? A realidade nossa, do nosso mundo hoje, é de um mundo capitalista, onde a pessoa é aquilo que ela tem. Mas se nós trazemos a realidade de Cristo, a gente vai ver que é totalmente diferente, o contrário. Se a gente for olhar o que a gente tem para oferecer a Deus, a gente não tem nada, se a gente não é nada. Né? Mas o interessante é que Cristo ele nos mostra que nós temos que encarar essa realidade no sentido assim, eu tenho que saber o que eu sou. Eu tenho que saber quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o propósito da minha vida aqui na Terra. Qual que é o nosso sentido? Nós somos cristãos. Primeiro ponto, essencial, antes de ser brasileiro, antes de ser filho, pai, mãe, neto, qualquer pessoa, você é cristão. E o cristão, ele tem o dever de propagar o reino do Senhor. E esse reino do Senhor não é de qualquer forma, é um reino que tem que ser pregado com amor. Porque a gente vai ver agora lá em Mateus 23, no versículo 27, os fariseus, os publicanos, eram pessoas que achavam que serviam ao Senhor bem, porque sempre foram acostumados daquela forma. Serviam o Senhor desde a época lá de Moisés, de Abraão, foram servindo ao Senhor da mesma forma, do mesmo jeito. E chegou em tempo dos fariseus, o Senhor chega agora e fala que deveriam amar. E para eles não foi fácil. E a realidade que o Senhor vai falar para eles, lá em Mateus 23, 27, é dura. Porque o Senhor fala com eles. Olha como é que começa o versículo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. O Senhor compara os fariseus, os escribas dos fariseus, como sepulcros caiados. Todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ir no cemitério alguma vez. Às vezes você vê assim umas sepulturas mais ou menos assim, aquelas tem só uma pedrinha por cima, agora tem umas que parecem um palácio,
né? Aquela pedra de mármore bonita. Mas eu tenho certeza que ninguém gostaria de morar num lugar daquele. É o último lugar que todo mundo queria estar, naquele lugar. Por quê, irmãos? E Jesus ele faz essa comparação justamente para mostrar isso, que a vida de aparência, a vida que a gente cria, onde o cristão ele cria uma realidade de que ele não é um sinal de que ele ainda não está maduro. Entende o que eu estou falando para os irmãos? A maturidade para o psicólogo, o primeiro ponto é encarar a realidade como ela é. E a maioria da sociedade hoje, ela cria uma realidade baseada no que a sociedade dita para ela. O cristão não pode ser assim. O cristão tem que criar a sua realidade a partir do que Cristo ensina para ele. E o que Cristo nos ensina é que a gente tem que ser bonito por dentro e por fora. Se não der para ser bonito por fora, tem que ser por dentro. O principal é o interior. Porque o interior, ele joga aquilo para fora, ele vai mostrar aquilo que você é. As pessoas, às vezes olham para você e falam assim, não, que a pessoa ali é meio desprovida de beleza, mas quando você começa a conversar com ele, é tão gostoso você chegar perto dele e conversar e dialogar, porque você vai ver que a pessoa ela não vive uma vida de aparência. Ela vive aquilo que realmente ela é. Ela vive a realidade. Ele encara a realidade como ela é. E os irmãos, a gente vai ver isso aí, que eu acabei de falar, que eu falei para os irmãos no início, que nós vivemos num mundo capitalista. Infelizmente, esse mundo capitalista, ele nos ensina que a gente deve ter. E quando a gente passa por períodos de crise, como a gente está passando nos dias de hoje, né, a gente não tem que ser realista. A vida política do país está em crise. Né? Nós passamos por momentos difíceis na nossa nação. Não só na nossa nação, mas muitas nações passam por momentos difíceis. E a gente vê que é aí que vai aparecer os verdadeiros crentes, porque eles não vão se abater pela situação que estão passando. Às vezes ele está desempregado, às vezes ele está sem dinheiro, mas ele continua feliz. As pessoas não entendem essa felicidade, essa alegria que há nele. Por quê? Porque ele tem uma realidade, ele encara a realidade como ele é. Ele não criou um bloqueio na mente e falou assim, não, eu sou sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Não é isso. Ele sabe que o mundo aqui é passageiro. A realidade dele não é este mundo, a realidade dele está no céu. E essa é a nossa certeza. Então, o primeiro ponto é esse, irmãos. Encare a realidade como ela é. O primeiro ponto para ser maduro é isso. A sua realidade não é a realidade do seu vizinho, não é a realidade do mundo, não é a realidade dos outros. A sua realidade é você e Deus. Você sabe qual que é a sua realidade. A sua realidade é um dia morar com o Senhor lá na glória. Amém? Segundo ponto, adaptar-se e ajustar-se às mudanças. Como é difícil isso. Sempre quando há um novo, há um certo bloqueio em nós. A gente não consegue acompanhar, adaptar-se muito bem às mudanças. E isso é um sinal de pessoas imaturas. Os irmãos estão entendendo como é que está só dificultando as coisas? Primeiro, encarar a realidade como ela é. Poucos querem isso. Melhor fugir da realidade. Vamos criar uma realidade. Agora, ajustar, adaptar e ajustar a mudanças. Mas a gente sempre fez assim, deu certo, o que vai mudar? Não vai mudar não, vamos continuar do jeito que está. A gente vai ver que o Evangelho também nos ensina o contrário, que a gente sempre precisa viver em renovação de vida. E essa renovação não significa que eu vou largar o Evangelho, pelo contrário, o Evangelho vai se renovando em mim e vai trazendo sobre mim algo que eu preciso passar para frente. Né? O Senhor, Ele não é um Deus, vamos dizer assim, que vai trazer... o próprio Cristo vai falar isso, eu não vim trazer paz entre vós, eu vim trazer dissensões, brigas mesmo. Por quê? Porque o cristianismo ele vai causar algumas separações. E o versículo que eu trouxe para os irmãos, se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao versículo 48. A gente vai ver que no final das bem-aventuranças, o Senhor vira novamente para as pessoas e falam sobre o que elas aprenderam e qual que é o novo método do que ele estava trazendo. Aí você vai ver como é diferente. Totalmente o contrário. Repare, ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes ao que vos ama, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai Celestial. Irmãos, a gente que escuta isso todos os dias, para nós é normal. A gente sempre está ouvindo isso. Você tem que amar o seu inimigo. Se a pessoa te aborrece, se você falar isso para um fariseu, para um escriba naquela época, é a mesma forma que você fala com ele assim, ó, esquece tudo que você aprendeu sobre a lei. Né? Porque não que a lei trazia basicamente assim, ó, você tem que amar, tem que odiar o seu inimigo. A lei não trazia isso. Mas ela trazia meio que implícito isso. Se uma pessoa te trata bem, trate bem a ela. Agora, se uma pessoa te trata mal, trata mal a ela também. Você tem direito de revidar. É olho por olho, dente por dente. Agora, Cristo vem e quebra isso. Fala, não. Vocês estão fazendo mais que a sua obrigação amando aquele que te ama. Você tem que amar aquele que te persegue. Orar por aquele que te persegue. E como é difícil fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Você escuta muitas vezes muitos crentes falando sobre isso. Ó. Eu já procurei a casa da pessoa, mas aquela pessoa não vai com a minha cara. Eu não tenho obrigação nenhuma de procurar ela também. Se ela não gosta de mim e me trata mal, então eu vou tratar ela mal também. Isso é um sinal, e dos piores, de imaturidade. A gente não entendeu ainda o Evangelho. A gente não entendeu ainda o que Cristo veio trazer. É amar o seu inimigo. É você olhar aquela pessoa que te persegue, que você não gosta dela de jeito nenhum, e você falar assim, eu tenho que amar essa pessoa. E amar, irmãos, não é sentimento. Amar é realmente ter uma posição. É você querer amar. É você realmente ter, vamos dizer assim, é aquela coisa que você tem que se impor. Mesmo eu não gostando dessa pessoa, eu tenho que amar ela. Parece uma coisa contraditória, mas é isso. A gente tem, por costume nosso, principalmente os brasileiros, na América Latina, a gente tem por pensamento de achar que o amor é algo que eu tenho que vir primeiro de dentro para fora. Eu tenho que sentir primeiro para me expor o meu amor. E amor não é isso. Amor é o contrário. Eu mostro primeiro as minhas obras, eu vou fazendo primeiro para que isso venha gerar em mim um sentimento bom. E a gente confunde isso demais. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, eu não vou aquela pessoa, então eu vou ficar no meu canto e ela no canto dela. Se ela vir procurar papo, não quer papo não, quer assunto não. Ou seja, você cria uma barreira de cara já. E isso, a gente tem que entender que o amor de Deus vai além desses nossos conceitos. Isso é algo que a sociedade trouxe para nós e a gente tem que adaptar-se e ajustar-se às mudanças. Qual mudanças? Não as mudanças que o mundo impõe, as mudanças que Cristo traz. Até hoje, Cristo ainda continua batendo de frente com o pensamento do mundo. O mundo vai te ensinar assim, ó, se uma pessoa te faz mal, afaste dela, deixa aquela pessoa para lá, procure viver a sua vida, procure viver com pessoa que te alegra. Aí Cristo vai falar, se a pessoa te aborrece, vai atrás dela. Você tem que amar, orar por ela, buscar ela colocar do seu lado. Ela tem que andar junto com você. E muitas vezes, dentro das nossas igrejas, irmão, a gente não consegue fazer isso com nossos irmãos. A mesma pessoa de fé, que a gente tem a mesma fé que a gente, como é que a gente vai amar o mundo lá fora? Que tem um pensamento totalmente contrário do nosso. Então, a gente vai ver que amadurecer espiritualmente e psicologicamente é muito mais difícil do que eu estava pensando. Não é tão fácil. Amadurecimento não é somente questão de idade. Se fosse idade, seria fácil demais. Quando a pessoa chegasse a um certo ponto, 40, 50 anos, falava assim, pronto, cheguei ao amadurecimento, estou maduro, eu tenho experiência da vida, sei como lidar com tudo. Aquilo que me faz bem, eu vou correr atrás. Aquilo que me faz mal, eu vou fugir daquilo. E isso não é amadurecimento. Isso a pessoa continua sendo imatura. É uma pessoa experiente de vida, mas ela não tem maturidade. Nem psicologicamente, muito menos espiritualmente. Vamos lá, terceiro ponto. Ser capaz de controlar suas preocupações e os seus medos. E nesse ponto, talvez nós sofremos as piores pressões que o mundo pode nos dar. Porque nós, cristãos, a gente sempre vive num meio que, como eu falei para os irmãos, nós vivemos um mundo capitalista. E nós temos que pregar justamente o contrário. A gente não pode ser capitalista. Mas, querendo ou não, a gente tem que usar as coisas deste mundo. Por exemplo, ninguém aqui consegue viver sem dinheiro. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que sustentar. Né? E a Bíblia fala sobre isso, que a gente tem que sempre procurar fazer o melhor, esforçar com a nossa mão, como se fosse para o Senhor. O Eclesiastes vai falar sobre isso. O nosso trabalho do dia a dia, a gente tem que fazer como se fosse fazendo para o Senhor, para Deus mesmo. Porque, não no sentido que eu vou fazer mais para me ganhar mais dinheiro, isso é ganância, não é isso. Mas no sentido de fazer as coisas com amor. Né? O Evangelho está baseado tudo no amor. Se você vai trabalhar, você tem que fazer com amor. Se você vai se relacionar, tem que ser com amor.
tudo que você vai fazer na vida tem que ser com amor. Esse é o sentido do Evangelho. Né? E eu vejo que essa preocupação e esse medo está em nosso meio cada dia mais forte. Preocupação com o dia de amanhã, preocupação com o que eu vou comer amanhã, preocupação com a situação que está vivendo de violência, de insatisfação. Né? E isso vai causando em nós aquela sensação de que eu não alcancei algo que o outro tem, então causa em mim uma ansiedade, uma preocupação. Eu tenho que trabalhar mais para conseguir aquilo que o outro tem. Então, tudo isso vai causando em nós preocupações e medos. E o mundo dos psicólogos vai falar sobre isso, que a pessoa tem que ser capaz de encarar os seus medos e as suas preocupações. Não que ele vai acabar com eles, ele tem que encarar os medos e as preocupações. E a Bíblia vai além disso. Ela fala assim que Jesus, ele leva sobre ele, a nossa ansiedade. Ele leva sobre ele o nosso medo. Está vendo como é que a gente tem é difícil ser maduro, mas a gente tem um amigo, um consolador, um parceiro, que ele é tão bom que ele nos livra disso, ele tira isso de nós, basta a gente querer, basta a gente entregar a nossa vida para ele. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, vai falar sobre isso. Vamos ler lá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Até citei para os irmãos já. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor, irmãos, ele não vai cuidar de você, ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. A gente se esquece disso, a gente pensa que o Senhor vai ainda abrir a porta, vai me dar a vitória, vai me dar a minha bênção. Não, o Senhor já tem cuidado de você. Lança sobre ele a vossa ansiedade. Não se preocupe com o dia de amanhã, não. Basta cada dia o seu mal. Nós temos vivido, irmãos, tempos em que as pessoas têm se preocupado demais. Nós estamos preocupados com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, preocupados em ser aprovado pela sociedade, preocupados em ser aprovado muitas vezes pelos próprios irmãos da igreja. E isso é um erro nosso. A gente não tem que provar nada. A gente tem que encarar a nossa realidade, o que nós somos. Se você é algo, não tente ser outra coisa. Não tente ser o outro. Você é individual. Cada um é individual. E a sua individualidade vai formando um corpo. E esse corpo, se cada um se colocar no seu lugar e se ajustar à sua realidade, se ajustar às mudanças, vai se tornar um corpo perfeito, onde Cristo é o cabeça e nós vamos chegar à perfeição de Cristo. Vamos chegar realmente aonde Cristo quer que nós cheguemos, que é ser igual a Ele. Amém, irmãos? E outra... Falei um pouco sobre a ansiedade, agora vou falar sobre o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Sabe como é que nós vamos vencer o medo? Adivinha? Através do amor. Tudo se liga, irmãos, tudo está ligado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Está vendo? Se a gente tem um medo de nós, que muitas vezes nos aflige, porque realmente a gente não tem aperfeiçoado o amor em nós. O dia que nós tivermos aperfeiçoado o amor dentro de nós, a gente não vai ter mais medo, irmãos. Ou seja, se eu tenho medo e preocupações, e eu não sei lidar com esse medo, não sei lidar com essa preocupação, com essa ansiedade, eu ainda não sou maduro espiritualmente, eu não sou maduro psicologicamente. Está vendo? Como é que vai só complicando? Só tendo, realmente, vai mostrando para ele, colocando para ele, falando, você não está maduro ainda. Como é que eu vou operar através da sua vida se você não está maduro? E o Senhor olha para nós, e eu lembro daquela passagem que fala assim, os campos já estão brancos, já estão prontos para ceifa já, mas como é que eu vou usar vocês se vocês não estão preparados ainda? Se vocês não estão maduros ainda? Né? O Senhor quer colher de nós os frutos, mas o nosso fruto ainda não está maduro. Muitas vezes nós temos os frutos, mas o nosso fruto está verde. Nós temos a fé em Cristo, mas só a fé não é o necessário. Eu tenho que fazer com que esse fruto amadureça. E o Senhor quer usar a sua vida, irmãos, a cada um de nós. E a gente tem que ter essa consciência disso. Se nós ficarmos parados, não adianta pensar que vai levantar outra pessoa no seu lugar e fazer o que você tem que fazer. Não, que não vai, não. Vai ficar sem fazer. E essa é a nossa grande dificuldade nos dias de hoje. As nossas igrejas estão passando por dificuldades porque nós, os membros deste corpo, não estão tomando os seus lugares. Nós estamos ficando um corpo caótico, um corpo defeituoso. Onde os membros estão
vamos dizer, em dificuldade de se locomover, porque um está parado, o outro não funciona. Já viu quando a pessoa está no CTI, no UTI, quando vai só complicando a situação? Ah, parou o rins, agora parou o pulmão, agora não funciona isso direito. Ou seja, a pessoa vai só se definhando até chegar um ponto que o corpo morre. Não é assim? Mas por que nós não morremos ainda? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que tem realmente sustentado a gente na nossa tão pequena fé. Essa pequena fé que a gente tem, sabe? Mas ainda é o suficiente para o Senhor nos usar, ainda. É isso que a gente tem que pensar, irmãos. Então vamos procurar realmente ser maduros espiritualmente, mas maduro realmente psicologicamente. O outro ponto agora, o quarto ponto, doar-se a si mesmo. Aí eu acho fantástico isso, que a gente não pode falar de doar-se a si mesmo sem lembrar de quem? De Cristo. Cristo doou-se. Quem mais pode falar assim de doação a si próprio do que o próprio Deus? Doar o seu próprio Filho por nós. Morrer no mundo em troca de um amor que lhe odiou, trouxe ódio. Ele vem e traz o amor, justamente o contrário. Então, e a gente, né, eu vou citar um versículo, os irmãos precisam ler não, lá em 1 João, versículo 3,16. Nisso conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida ao próximo. Então, o que o mundo psicológico descobriu é o que a Bíblia já dizia lá em 1 João 3,16, que a gente tem que dar a vida pelo próximo. O doar-se a si mesmo não é somente por obras, é você dar a sua vida pelo seu próximo. E quando eu falo de próximo, não é o seu familiar, não é somente o seu familiar, não é somente esse irmão que está do seu lado, que você ama ele tanto, mas é principalmente para aquele que está perdido, para aquele que está sem saber o que fazer da vida, está realmente no mundo, está às escuras, está cego espiritualmente, você precisa levar essa luz. É isso, é doar um pouco daquilo que você tem. E talvez tudo que você tem. E como eu falei para os irmãos, a nossa preocupação e a nosso adaptar-se ao mundo lá fora, muitas das vezes nos faz ter as coisas para nós mesmos. A gente não conseguiu amadurecer nessa parte. Interessante isso que eu estava tendo uma aula falando justamente sobre isso. Coisa rápida, mas é só uma pequena experiência que eu tive. Falando sobre isso, que uma criança, quando ela passa por um trauma, ela para justamente na fase que ela sofreu aquele trauma. E ela não consegue amadurecer naquela parte. E o que o psicólogo vai dizer assim, se a pessoa não superar aquele trauma, ela vai continuar, talvez com 30 anos, e ainda com aquele trauma lá da infância. E aí entra Cristo, né, com todo o seu amor, a sua misericórdia por nós, como o pastor falou, ela se renova todos os dias, e Cristo é o único capaz, eu creio dessa forma, que Ele é o único capaz de superar traumas passados, antigamente. Ele mostra para a gente onde a gente está errado. Né, e eu acho fantástico isso, porque o Espírito Santo vai trabalhando isso na gente. Mas muitas vezes a gente não quer isso, a gente quer viver um mundo de ilusão, a gente quer continuar na nossa, eu sou assim, porque eu nasci assim. Ninguém nasce desse jeito, irmãos. Ninguém nasce com defeito. A gente nasce perfeito. O Senhor nos traz perfeitamente. Ele nos cria perfeitamente, mas nosso convívio no mundo lá fora, as nossas dores que nós passamos, nossos traumas pessoais, vão fazer a gente ficar uma pessoa imperfeita. E quem é o único capaz de nos aperfeiçoar é o Senhor Jesus. Ele é o único capaz de nos aperfeiçoar. E lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Não ajuntei para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai para vós tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem o consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém, irmãos? Só até aí. Então, eu trouxe esse versículo, parece que é uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vejo justamente o contrário, tem tudo a ver. Se a gente prender o nosso coração dos tesouros deste mundo, a gente vai estar tão preocupado com a gente mesmo, porque eu preciso juntar. Quanto mais eu juntar tesouro, melhor para mim. Então, eu posso estar velhinho, morrendo, que eu quero juntar meu tesouro, eu quero juntar, eu quero ter, eu não vou doar. Agora, se o nosso pensamento estiver no céu, quanto mais eu pensar no céu, eu vou preocupar menos com as coisas deste mundo. E eu vou ser capaz de doar ao próximo aquilo que eu tenho, tanto materialmente como espiritualmente. E isso é ser maduro.
Isso é ser uma pessoa madura. Isso é o Senhor olhar para você e falar assim, parabéns, você conseguiu superar essa parte. E quantos de nós não conseguem isso? Quantos de nós ainda estamos presos naquele pensamento, não, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Se eu tenho um pouquinho, eu preciso ter mais, porque o outro tem, eu preciso ter também. Eu preciso comparar com o outro. Né? Então, não ajunteis tesouro nessa terra, irmãos. Vamos continuar juntando tesouro nos céus. Amém? Isso que você viu aqui, as crianças cantando hoje aqui, é uma experiência que você vai passar aqui que dinheiro nenhum paga. Porque você está vendo a sua criança estudando a Bíblia, que é o manual nosso manual de regra de fé e prática, né? Ou seja, o que o Batista aprendeu desde pequenininho, a nossas crianças aprendendo, né? E isso, a gente vai ver que todo o equipamento doméstico, seja o que for, ele precisa de um manual, né? Assim, se você não tiver o manual dele, muitas vezes você não consegue fazer ele funcionar. Da mesma forma, somos nós, os seres humanos. A gente vem com o manual. Nosso manual está aqui, é a Bíblia Sagrada. Então, as nossas crianças, às vezes, têm que aprender a lidar com esse manual. Se eles não souberem, eles vão ser crianças, adolescentes, jovens, adultos frustrados, porque não vão funcionar perfeitamente. E quantos de nós estamos nessa situação que nós estamos, porque não meditamos na palavra do Senhor? Não procuramos entender aquilo, a riqueza que é na Bíblia, como eu falei para os irmãos, olha você ver, o que a Bíblia escreveu há milhares de anos atrás, só hoje que a ciência está conseguindo compreender. Só hoje que a ciência está conseguindo entender isso. Então, a gente tem um tesouro na mão. A gente tem algo tão rico e a gente não sabe como lidar com isso. A gente não sabe como usar isso. E a gente tem um professor por excelência, que é o Espírito Santo, que está falando assim, eu te ensino, só você tem tempo para mim. Tira um tempo. Vai orar, vai ler a Bíblia. Mas a gente não quer. A gente prefere juntar tesouro para essa terra. Vamos juntar dinheiro. Eu tenho que trabalhar, Senhor. Eu tenho que estudar. Se eu não estudar, como é que eu vou conseguir algo no futuro? Se eu não trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas. Então, vai juntando dinheiro, vai juntando tesouro, vai juntando tesouro. Chega no final da vida, o que adiantou esse tesouro? Para nada. Esse tesouro, a traça e a ferrugem vai comer. Já era. Acabou tudo. E você deixou de viver uma experiência com o Senhor. E triste é, como a gente sempre ouve, né, e a gente vê lá em Salomão falando, a gente vê aí, eu particularmente imagino assim, um velho, né, sentado numa cadeira e falando, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os tempos em que venham dizer, não tenho neles contentamento. E quando a gente vê uma cena dessa, a gente fica pensando, o que eu tenho feito na minha vida? Antes que venha a dor nas costas, a vista escureça, a gente tem que pensar agora, enquanto a gente tem força. Amém, irmãos? Quinto ponto, ter capacidade de considerar os outros. E esse eu achei em Filipenses 2, versículo 3. Vamos ler lá? Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem capacidade de considerar o outro. Já foi mais que provado que o ser humano é a única espécie que ele consegue se autodestruir. A gente, tipo assim, todas as espécies que você vai ver no meio, até mesmo no meio animal, eles vão tentar preservar a sua espécie. Eles vão, tipo assim, tentar ajudar um ao outro. A gente vê isso diretamente quando tem um bichinho morrendo lá. Eu acho que tem passado postando um vídeo desse, né? Passou um periquitinho lá, morrendo lá, aí vinha o outro tentando, tipo, mesmo depois de morto, tentando ajudar o outro ainda, né? E nós, seres humanos, muitas das vezes, nós somos a única espécie que não queremos ver o bem da nossa espécie, nós queremos sempre ver o mal do outro para a gente se sentir bem, né? Não que eu estou falando que todo mundo é assim, a gente sempre é assim, mas eu falo assim, a questão de considerar o outro. E aqui Paulo vai falar isso, a gente não tem que fazer nada por contenda ou por vanglória, mas a gente tem que fazer algo sempre considerando o próximo, ou aquele que está ao nosso lado, superior a nós mesmos. E como isso é difícil? E como é difícil você considerar o outro e ver no outro a qualidade? É mais fácil a gente ver o defeito no outro e ver a qualidade em nós do que ver alguma qualidade no próximo. Se a gente vê, a gente fala assim, ele é assim, mas eu
Em compensação, tem aquela outra qualidade. Ou seja, a gente sempre está equilibrando, sempre comparando um com o outro. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente se considere sempre o próximo superior a nós. E essa capacidade de considerar o outro, irmãos, é tão um sinal de maturidade, assim, que a gente vai começar a entender justamente o que eu falei para os irmãos no início, que cada um tem o seu lugar. Ninguém vai tomar o lugar do outro. O Senhor, Ele criou tudo perfeito. Desde o seu nascimento lá, né, quando tinha aquela briga de espermatozoide para ver quem chegava no alvo primeiro, você chegou lá, porque o Senhor tinha um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. Né, e isso nos mostra que Deus tem tudo sob o controle, está na palma da mão dele. Agora, a gente pode muito bem jogar isso tudo por água abaixo. Falar assim, eu não quero, Senhor. O Senhor não vai forçar. Ele não vai forçar a entrada. Ele nunca faz isso. Ele está batendo. Né, ele continua nos insistindo com a gente. Ele continua insistindo para que a gente venha entender qual o propósito dele para nossas vidas. Mas nós, muitas vezes, não queremos. Nós simplesmente limitamos o poder de Deus em nós. A gente pode fazer isso? Pode. Livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você pode falar para o Senhor, até aqui o Senhor pode, aqui eu não quero que o Senhor entre, não. E o Senhor respeita isso. Ele não vai respeitar isso. Mas, infelizmente, nós vamos deixar de viver algo que a gente poderia estar vivendo muito maior nas nossas vidas. E a gente vive num mundo onde nós criamos o nosso sistema. A gente cria um sistema para trabalhar, a gente cria um sistema para viver em família, cria um sistema para viver em meio da comunidade evangélica, a gente cria uma religião. E isso é um perigo. Porque quando a gente cria uma religião, a gente quer que todo mundo seja igual a gente. A gente quer criar todo mundo uniformizado. Tem que ser dessa forma, se não for assim não vale, se não for assim não presta, tem que ser da forma que eu quero, da forma que eu entendi, da forma que eu aprendi. E isso faz eu ser um preconceituoso, porque eu vejo as pessoas como inferior a mim. Eu não vejo as pessoas inferiores. A gente vai ver sempre de cima para baixo. Não, eu entendo tudo. Eu já li a Bíblia, eu conheço a verdade. Aquela religião ali não sabe nada sobre Deus. Coitado, ele está perdido, vai para o inferno. E a gente cria esse pensamento de que porque eu sou cristão, eu estou acima do outro. E Cristo vem ensinando justamente o contrário. Eu sou cristão, então eu tenho que considerar o outro superior a mim. Eu tenho que ver no outro a qualidade que eu não tenho. E procurar imitar essa qualidade. Porque a gente faz muito pouco. A gente quer sempre mostrar o que a gente sabe. E deveria ser o contrário. Eu deveria aprender aquilo que eu não sei. Então, considere o próximo, considere o outro. Esse que está do seu lado aí, ó, é uma benção. Você vai ver, você conversar com ele 10 minutos, você vai ver algo que você tem, que tem nele, que você não tem. Dá glória a Deus por isso. Não inveja, não. Não é para invejar, não. É para você dar glória a Deus por isso, porque ele realmente é uma pessoa que tem algo para te oferecer. Amém, irmãos? Refrear a hostilidade. Esse é outro ponto. Que hoje em dia, como é difícil você refrear a hostilidade. Porque nós estamos num mundo estressado, onde as pessoas vivem com pressa, e se alguém passar na minha frente e tentar me impedir de alcançar algo, eu vou chegar e vou ficar nervoso com aquela pessoa. Mesmo for dentro da igreja, essa pessoa atrapalhou o meu ministério, atrapalhou aquilo que eu estava fazendo, eu brigo com ele agora, depois eu peço perdão. Ele vai entender. Entendeu? Mas vai entender. Eu vou ser um pouco grosso aqui agora, porque esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito de ser. Todo mundo me conhece assim. Eu sou meio grosso mesmo. As pessoas me entendem dessa forma. E não, irmãos, isso não vai funcionar dessa forma. A gente tem que refrear a hostilidade. Aquele que consegue refrear a hostilidade, ele consegue ser bem-aventurado. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala sobre isso. Fala que todo homem seja tardio em irar, tardio em falar e apto a ouvir. E esse tardio para irar, irmãos, é algo que está tão difícil nos dias de hoje, que a gente primeiro ira, depois a gente pensa. Primeiro a gente fica nervoso, depois a gente para e pensa, nossa, o que eu fiz? Por que eu fiz dessa forma? Por que eu gritei? Eu não precisava ter gritado. Né? Tem um exemplo clássico sobre isso, que você que é pai, uma criança. Né? Eu mesmo já, várias vezes, eu me confrontei com isso já. Você vê o seu filho fazer uma coisa errada, ao invés de você chegar perto dele e conversar com ele, você grita. Fala, para com isso! Menino! Ou seja, você não consegue refrear a sua hostilidade com seus filhos. Seu filho, aquilo que é parte sua, faz parte de você não consegue refrear a sua hostilidade, imagina com o próximo. Aquele que pisar no seu pé.
Aquele que roubar a sua capa, né? Como a Bíblia fala, você vai querer dar a túnica também? Não vai nada, você vai xingar ele todinho. Ou seja, né? Nós vivemos um mundo onde nós somos imaturos. A gente não consegue ainda ter essa maturidade de refrear a nossa personalidade, de refrear o nosso eu. Né, nós cantamos aqui hoje, aquele hino que fala, né, de adoração, que fala que o Senhor ele quebra as cadeias, né, ele pede ao Senhor para quebrar as cadeias que é em nós. A gente tem que sempre estar pedindo isso, irmãos. Talvez você fale assim, mas não tem nada para mim ser liberto, eu estou totalmente liberto, eu não tenho nada para mim ser liberto. Não, irmãos, tem algo dentro de nós, em cada um de nós, que a gente não consegue ainda controlar isso. De todos esses pontos aqui, eu sou capaz de duvidar se tem alguém aqui que consegue dominar todos esses pontos que eu falei aqui até agora. Eu, particularmente, não domino todos eles, não. Se os irmãos dominam, até agora, eu ainda não vi uma pessoa que seja capaz de dominar todos esses pontos. Né? Mas eu não conheço. Pode ser que tenha alguém aqui que está nesse nível. Né? Até agora nós falamos de 6. E um exemplo que eu achei clássico aqui, está lá em 1 Samuel, versículo 25, versículo 10. A gente vai ver lá, né, a história lá de Nabal e Abigail, né, e Nabal foi um homem que não conseguiu refrear a sua hostilidade. Era um homem que estava sempre agredindo os outros. A gente viu que o seu fim foi trágico, né? Morreu porque a gente vai ver que mesmo com toda a interferência da mulher dele, da esposa dele, mas mesmo assim ele teve um final trágico. O que Nabal respondeu? Imagina um homem responder isso para um rei. E um rei de guerra, um rei que matava os outros fácil. Qualquer coisinha, não, matando os outros. Né? Aí vai lá, Nabal fala isso para um rei. Ao que Nabal respondeu aos servos de Davi e disse, quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os darei a homens que não sei de onde vêm? Para você ver. Né, a gente vê que Davi ele pede um pouco ali de alimento para aquele homem, né, e era obrigação dele ajudar, ele estava na lei, ele tinha que fazer isso, né, mas para um rei naquela época, ele deveria se sentir honrado de ter um rei comendo junto com ele ali, né, participando do alimento que ele tinha. E ele, pelo contrário, ele vai lá e ainda xinga o rei, ainda vai lá e é hostil com o rei. Né? Ele não consegue refrear a sua hostilidade. E a gente vai ver que o final dele é um final trágico. Né? Depois eu vou deixar os irmãos curiosos. Não vou nem falar o final não, porque os irmãos depois ler a Bíblia e entender o final dele lá. Mas lê lá para você ver que o final de Nabal foi um final trágico. Por quê? Porque ele não refreou a sua hostilidade. E muitos de nós passamos por momentos difíceis porque nós não refreamos a nossa hostilidade. Aí depois das conversas, vai falar assim, não, é porque a pessoa me persegue, isso é o inimigo que está me perseguindo. Não é. Você está sendo hostil, você não está refreando a sua hostilidade. E as pessoas realmente vão confrontar você. Aquele que não consegue refrear a sua hostilidade também, vai bater dois, que absurdo lá, vai ficar batendo um no outro. Aí vai falar que é o diabo, não é o diabo está de longe assistindo isso aí. Fala, eu não tenho nada a ver com isso não, vocês dois estão resolvendo isso aí. Né? Mas a pessoa não consegue refrear a sua hostilidade. Não consegue ser uma pessoa educada, uma pessoa que consegue controlar os seus ímpetos, uma pessoa que consegue conversar, mesmo estando por dentro, estando nervosa, fala, não, mas eu vou controlar. Contar até 10? Hoje 10 eu acho que rezar uma não, hoje 30 segundos, né, que eles falam. Tem um negócio desse, 30 segundos você tem que parar para você pensar. Antes era até 10, hoje em dia tem que ser 30. Ou seja, vai só aumentando, né? Tudo está aumentando, então tem que aumentar também isso aí também. Então, irmãos, refrear a hostilidade. Né? Aprender, 7 pontos. Aprender a amar. E aí, vamos fechando tudo, né? Quase fechando essa parte aí, e a gente entra no ponto principal. Já falamos sobre isso já, que o amor é essencial para a maturidade. Se eu não tiver amor, desiste. Eu não consigo fazer nenhum desses mandamentos aqui, nenhum desses tópicos que eu falei aqui, a gente não consegue se a gente não tiver amor. O amor ele é essencial. A Bíblia vai falar assim que o amor ele é o vínculo da perfeição. Sabe o que une a perfeição? É o amor. Né? Talvez você não é perfeito, mas se você ama, você tem algo perfeito em você. Que é quem? É Deus, é o Espírito Santo. É Ele, esse amor que vai te unir ao Senhor, e as pessoas vão ver em você alguém que ele possa confiar, alguém que ele pode realmente ouvir, que pode
realmente contar as suas mágoas, sua tristeza, e até mesmo se converter através da sua palavra. Amém, irmãos? E no versículo que eu escolhi para esse aprender a amar, está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. Os irmãos abram lá. Romanos 13, versículo 8. Vai dizer: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Tipo assim, as pessoas que seguiam a lei até essa época, quando leu esse versículo, eu acho que pesou muito mais a lei do que a graça, pesou muito mais do que a lei. Porque antigamente, se você devia uma pessoa, era fácil. Perante a lei, você tinha todo assim, o amparato de você ter até a pessoa, pagar ela, pronto. Quitou a sua dívida. Da mesma forma, somos nós. Se você está devendo dinheiro a uma pessoa, você vai lá, conversa com a pessoa e fala assim, ó, eu posso te pagar tantas vezes. Beleza. Vai pagando a pessoa, você chega um ponto, você pagou, pronto. Você livrou a sua dívida. Agora, quando a Bíblia fala com a gente assim, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O amor nós somos sempre devendo, sempre em falta. Se você olhar a sua conta espiritual, você vai ver lá que sempre vai ter uma lá que está em vermelho, que vai ser o amor. Você sempre vai estar devendo o amor ao próximo. Nós, né, sempre vamos estar devendo. Porque o nosso ponto de equiparação, né, o nosso ponto de comparação, ele é muito alto, ele é vastíssimo. Porque a gente se compara com Cristo. Se a gente for comparar o amor de Cristo com o nosso, a nossa conta vai lá para baixo. A gente não tem condição nenhuma de ter o amor de Cristo em nós. Mas esse amor, ele é tão interessante que a gente tem que sempre pensar isso. Quando mais eu penso dessa forma, que eu sou um devedor do amor, mais eu vou tentar pagar isso. A não ser que eu seja um trambiqueiro. Né? Porque tem gente que sabe que está devendo, mas continua devendo e fala assim, aquela velha frase, né? Devo, não nego, pago quando puder. Né? Mas a respeito do amor, não. Todos os dias eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. O Senhor vai cobrar isso de nós. O Senhor tem cobrado isso de nós. Você tem ouvido quantas pregações aqui, vamos dizer assim, eu particularmente, em todas as pregações que eu escuto aqui, pelo menos uma frase está falando sobre amor, que eu devo amar o próximo. E por que a gente não ama? Porque a gente é negligente. E a gente continua devendo, sabendo que está devendo, mas vamos pagar para ver o que vai dar isso no futuro. E a gente paga caro por isso, irmãos. A verdade é essa. Se a gente estivesse devendo dinheiro ao Senhor, seria muito fácil. A gente dava um jeitinho de pagar, ó, Senhor, está aqui, meu dinheiro está aqui, ó. Vendo minha casa, meu carro, está aqui, Senhor. Mas quando o Senhor fala que a gente deve o amor, a responsabilidade é muito mais pesada. Porque o amor, como eu falei, o amor ele é incondicional. Ele não depende se eu vou gostar ou não vou gostar. Não, o amor eu tenho que dar a ele quando acabou. E a qualquer um. Eu não vou escolher a pessoa, não. Tá bom, Senhor, eu tenho que amar, beleza, eu vou amar a minha família. Todo dia eu vou dar uma parcela de amor para a minha família. Não. O amor tem que ser a todos aqueles que convivem com você. Amém? Então, aprender a amar. Aprender, irmãos, aprender a amar. Todo dia a gente aprende a amar um pouco. O amor que você sente pela sua mãe, desde pequenininho, que você cresceu com ela, pelo seu pai, não é igual o amor que você sente pelo seu irmão. Não é igual o amor que você sente pelo perdido lá fora. Cada amor é um amor diferente. Né? Mas o sentido de todos tem que ser a mesma coisa, se doar. O amor é doação. Eu tenho que doar aquilo que eu tenho de melhor. Amém? Não é sobra, não. É aquilo que eu tenho de melhor. E para fechar, né, no 8º ponto que eu falei com os irmãos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Então, a gente falou sobre os 7 pontos até aqui agora. O 8º ponto fala assim, sentir-se bem consigo mesmos, com os outros e responder às demandas da vida. Difícil, né? Depois de tudo isso que eu vi aqui, eu falo assim, ó, eu sou falho num monte de coisa dessa aqui, eu tenho que sentir bem comigo mesmo. Sentir bem com o próximo. E responder às demandas da vida. E aí que muitas pessoas não conseguem. Porque falam assim, se eu sou assim, eu não consigo amar, eu não encaro a realidade como ela é, eu não me ajusto às mudanças, como é que eu vou me sentir bem comigo mesmo? E aí muitas pessoas, no nosso meio cristão, a gente encontra muitas pessoas que são pessoas abençoadíssimas, mas são pessoas que estão tristes dentro da igreja. Né?
ouvi falar tanto sobre isso hoje, né? Chegar aqui alegre, o pastor falou sobre isso na hora das ofertas. Ele falou que a pessoa tem que chegar aqui com a alegria já de casa, a alegria de estar na casa do Senhor. Mas muitas pessoas não estão vindo alegre para a casa do Senhor porque elas têm se auto-julgado. Ela olha dentro dela e fala assim, eu não sou capaz de estar ali. Eu não consigo praticar as obras, tudo que está me falando ali. Eu não consigo me sentir bem comigo. E se eu não me sinto bem comigo mesmo, com o próximo piorou. Eu não consigo me amar. Como é que eu vou amar o meu próximo? E aí a gente entra num ponto crucial, irmãos. Como que eu vou fazer? Nós entramos parece que nós entramos num cruzilhada, que não tem saída. Como é que eu vou amar o próximo dessa forma, tudo que eu estou falando ali? Como é que eu vou me sentir bem comigo mesmo, se eu não consigo fazer tudo os tópicos que eu falei para trás? E como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Ou seja, eu estou no meio de uma cruzilhada, um caminho sem saída, parece. Mas aí, o versículo principal que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. A gente vai ler lá. O que a gente vai fazer então, se eu não consigo ficar bem comigo mesmo? Aí Paulo vai falar, né, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém? É só Ele, irmãos. Você não tem que fazer nada, não. Espera no Senhor. Você tem que fazer sim. Procure fazer aquilo que é certo. Mas se você não conseguiu ainda, quem vai te aperfeiçoar é o Senhor. Ele é o mais, vamos dizer assim, ele é o mais interessado em ver você maduro. É o Senhor. Você está ouvindo essa palavra nessa noite, é porque Ele está interessado em ver você maduro. Eu maduro, cada um de nós maduro espiritualmente para alcançar isso. E se você está triste, você chegou aqui hoje, talvez não hoje, talvez vários cultos para trás, há 1 ano, há 2 anos atrás, você está se sentindo triste porque você não está conseguindo ser aquilo que o Senhor quer para a sua vida, saiba de uma coisa, o Senhor tem aperfeiçoado a sua vida. Olha para trás, olha o que Ele já fez. Você acha que Ele está parado? Você acha que Ele esqueceu de você? Não, irmãos. Deus, Ele não tem esse negócio de tempo. Deus, Ele é atemporal. Ou seja, para Deus, Ele está te vendo, desde o nascimento de sua mãe até o dia de hoje, Ele não mudou o plano da sua vida. Mas não se abate, irmãos. Sabe quem que perde com isso? O Evangelho. Essa igreja era para estar, talvez, o dobro, o triplo de que a gente tem aqui hoje. Mas muitas das vezes as pessoas não permanecem aqui porque vê em nós uma tristeza que encontra lá fora no mundo. Talvez a alegria que tem no mundo momentânea lá fora seja mais atrativa do que os nossos cultos, muitas vezes feitos de forma triste, abatido. Talvez a pessoa vê em você e não sente aquela alegria que sentia no passado, quando nós cristãos éramos um povo perseguido, que tinha tudo para ser um povo triste, mas tinha um sorriso no rosto. E as pessoas olhavam e falavam assim, como é que aquele povo é alegre daquele jeito? Daquela miséria, daquela situação? Porque tinha o principal. Confiava plenamente no Senhor. Hoje nós confiamos no dinheiro, nós confiamos na nossa força, confiamos no nosso conhecimento, e não confiamos no Senhor. E aí vem a tristeza, vem as decepções. Porque a minha força um dia vai acabar. O meu conhecimento não vai valer para nada. Porque o conhecimento ele se renova todos os dias. O dinheiro, nem se fala. Vem uma crise dessa aí e leva tudo embora. Mas Deus não. Cristo não. O Evangelho é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele tem cuidado de nós. Ele vai aperfeiçoar as nossas vidas até o dia de Cristo. E eu vejo muitos pessimistas falando assim que o jeito que a igreja está indo, vai chegar um ponto que não vai ter mais evangelho, que vai ser um evangelho de fachada. Eu creio o contrário, que Deus vai levantar um povo. E Deus tem levantado um povo que vai renovar as suas forças. E que vai encontrar em Cristo a resposta
das suas preocupações. Vamos voltar ao Evangelho, irmãos. Nós estamos no caminho errado. Nós estamos junto com o mundo. Nós temos que fazer uma reviravolta. Vamos converter de novo. Vamos converter o nosso coração ao Senhor. Vamos ser maduros espiritualmente. Para quando as pessoas vierem até aqui, para a gente ver que a gente é capaz de cuidar dessas pessoas. E que essas pessoas venham experimentar do fruto que nós vamos produzir. Que venham fazer suco desse fruto, que venham fazer vitamina para que venham crescer, e que depois dessa vitamina, eles possam comer alimento sólido. Por quê? Porque nós fomos realmente responsáveis, através de Cristo, é claro, nunca porque nós merecemos, mas porque Cristo achou em nós graça, e nós queremos amadurecer, nós nos dispusemos a amadurecer em Cristo Jesus. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a vida espiritual de cada um de nós aqui essa noite nunca mais será a mesma. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai fazer algo novo no nosso meio. E não é porque nós merecemos, porque a gente não merece, mas porque essa palavra que arde em nosso coração, ela é viva. Você não vai conseguir ser o mesmo ouvindo essa palavra nessa noite. Você vai ver em Cristo, talvez... Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor, irmãos, ele tem pressa. Ele tem pressa. O Senhor, Ele quer de nós é que a gente tenha o mesmo amor que há em Cristo. E o coração de Cristo, Ele tinha tanto amor que Ele explodiu de amor na cruz do Calvário. Ele se doou totalmente por nós. E nós estamos vagarosos. O tempo está passando. E ainda não há esse amor em nós. Cristo não vem em nossa maturidade. Mas glória a Deus, porque Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos aperfeiçoar. Esse não é uma mensagem de tristeza, não é uma mensagem de desesperança, pelo contrário. Essa é uma mensagem para te animar, reanimar. Porque o ânimo quem dá é o Espírito Santo. E Ele está nos falando nessa noite, Ele nos dado mais uma oportunidade. Eu gostaria que você se colocasse de pé essa noite. Então vamos orar. Aleluia, Deus. Vamos orar e você vai colocar diante do Senhor. Se algum desses pontos ainda não te fazem ser maduro espiritualmente, você vai colocar diante do Senhor. E como eu falei, Ele vai ser capaz de amadurecer você. Não vai ser eu, não vai ser um psicólogo, não vai ser qualquer outra pessoa. Vai ser você e o Espírito Santo que vai realmente fazer essa parceria, essa comunhão. E através disso, você vai ser uma pessoa madura. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai, porque podemos sentir a Tua presença. Ainda há esperança, ainda há esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa luz, Pai. E nós confiamos plenamente em Ti. Confiamos totalmente no Senhor. Porque sabemos, Pai, que quando o homem, Pai, ele encontra as dificuldades da vida, é o Senhor que vem com a sua mão, estende sobre nós e nos mostra, Pai, a saída, Deus, nos mostra realmente o que fazer, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Deus, totalmente. Nós colocamos diante do Senhor as nossas preocupações, nossos medos, a nossa falta de amadurecimento, Pai. Tudo que colocamos diante do Senhor, para que o Senhor venha dia após dia nos aperfeiçoar em Ti, Pai. Nos aperfeiçoe, Pai. Nós queremos ser maduros, Pai. Queremos, Pai, realmente seguir ao Senhor, Pai, de forma completa, de forma de sermos adultos espirituais, não crianças levadas por vento de doutrina, Pai. Não crianças, Pai, que onde a pessoa fala, vai para lá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Não, Deus, mas queremos ser, Deus, adultos espirituais. Ó, Pai, aquelas pessoas que entendem a Tua voz, que escutam e conseguem compreender aquilo que o Senhor requer de nós, Pai. Nós precisamos disso. Nós clamamos o Senhor por isso, Pai. Deus, forme dentro de nós, Pai. Cria em nós, Pai, o desejo de amar. Deus, porque o amor é o Senhor. O Senhor já nos deu o seu amor, já nos mostrou como se faz, Pai. Mas o que
falta em nós, Pai, é o desejo de amar, é o desejo, Pai, de estar com o Pai, ajudando ao próximo, entendendo o próximo, compreendendo o próximo, Pai. Coloca isso em nosso meio, Deus. Pai, trabalha na nossa casa, trabalha no nosso meio, Pai. Abençoa a Igreja Batista Nacional Missionária. Abençoe, Senhor, os pastores dessa igreja. Abençoe, Pai, os lideranças, Pai, de cada ministério, Pai. Para que, Deus, é seu tempo, nós venhamos amadurecer, Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nós te louvamos, te agradecemos. Espírito Santo, continue conosco. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.